um pessoal que não vai poder estar aqui à noite, eu não quero que vocês deixem de ver. Esses são os livros que eu gostaria, logicamente que são muito mais livros do que esse, mas esses aí são espetaculares, ó. Esse livro aqui do Peirce é excelente. Pessoal, foi traduzido, o livro mais importante que Ciro Lombino escreveu é A Vida Divina. E agora, graças a Deus, ele só existia em inglês. É traduzido para o português. Não é um livro para você ler de capa a capa. É um livro para você gastar anos lendo. Certinho? Porque é um livro difícil de você entender, principalmente quem não tem vivência com a linguagem dele, mas é espetacular. Ele completa a obra de Ubaldo de uma maneira maravilhosa. Acha na Saraiva. Mas Defrau, a pedir. O fim da evolução. Esse livro aqui vocês não deixam de ler. E esse autor aqui, você pode pegar tudo que é dele, é bom. É espetacular esse cara aqui, ó. Esse aqui, que é o caminho do artista, que nós adotamos lá no IBS. E está todo mundo fazendo os exercícios. Aqui os principais exercícios para poder começar o processo de criatividade. É muito legalzinho esse livro. Ele é simples, escreve muito bem essa mulher. E dá uns exercícios muito bacanas para a gente começar. Depois nós temos esse aqui, ó, A Mente Organizada. É um livro, logicamente, de um cientista do campo da psicologia materialista, mas é espetacular. O cara escreve bem pra caramba. Poxa, é muito legal esse livro. Depois, Melhor, Mais Rápido e Melhor. Esse cara já tem um livro que eu gostava muito, que é o livro sobre hábito. O Poder do Hábito. E agora ele escreveu esse segundo. É tão bom quanto o primeiro. Esse cara aqui é muito legal também. Depois tem o livro da Abundância, do Diamond. Esse livro, até foi o Felipe que mandou ele para mim. Ele é excelente, esse livro. Nossa, como é bom. E depois eu tenho aqui Imaginação Ativa e Criativa. Isso aqui é uma das coisas que eu vou falar aqui, como elemento de desenvolvimento da criatividade. Esse livro é 10. E esse aqui do Jung, Espiritualidade e Transcendência. Olha, são livros muito legais, que resumem muito tudo que eu falei aqui, inclusive eu tirei desses livros aí, a maioria, e vale a pena ler, certo? Vamos estudar um pouquinho agora, até uma pergunta que meu amorzinho fez aqui para mim, sobre consciência, e vamos explicar um pouco sobre essas coisas agora. Vamos lá? Vamos começar com o corpo. Olha que bacana, isso aqui é do livro do O Caminho do Artista. Lembre-se, há uma energia criativa querendo se expressar através de você. Mas se você não abrir a mente, não tem jeito. Se você não entrar no fluxo, não tem jeito. Se você ficar preso ao ego, não tem jeito. Se você ficar preso ao executivo central, não tem jeito. Você vai lá para o devaneio, fica meio bobona, entra na caixa do nada, e é dali que você voa. Certinho? Olha que legal aqui, isso é do Michio Kaku. Há 100 bilhões de estrelas na Via Láctea. Hoje em dia a gente sabe que é muito mais que isso. Já está chegando a 500 bilhões. Aproximadamente o mesmo número de neurônios que temos no cérebro. Seria preciso viajar 39 trilhões de quilômetros até a primeira estrela fora do sistema solar para encontrar algo tão complexo como temos em cima do pescoço. Muito legal, né? Então, muitas vezes a gente fala da mente e esquece do cérebro. O cérebro é um troço espetacular. Se a mente é capaz de criar o cérebro dentro da visão que a gente tem, imagina o que é a mente. Ok? Então, a gente tem muita coisa bacana. Vamos continuar com o Michio, que ele tem umas coisas muito legais. Olha só, gente. O cérebro consome apenas cerca de 20 watts de potência. A potência de uma lâmpada muito fraca. Mas é provavelmente o máximo de energia que pode consumir sem que o corpo pare de funcionar. Se a energia fosse um pouco maior, você queimava as células. Olha só como é que a gente... É aí que está a glândula. Olha como, o pouco de energia que a gente funciona com o cérebro, gente. É muito pouco. E olha a quantidade de coisa que a gente tem para fazer. E a gente gasta isso aí com a porcariada do dia a dia. O cérebro pesa apenas 1,5 kg, mas é o elemento mais complexo do sistema solar. Embora ocupe apenas 2% do peso corporal, o cérebro tem apetite voraz, consome 20% do total da nossa energia.
Em recém-nascidos, o cérebro consome 65% da energia. E 80% dos nossos genes são ativados no cérebro. Entendeu por que o neném tem que mamar toda hora? Aí a mãe não quer dar mamar para ele? Vamos dar mamadeira? Por causa disso, porque ele consome, o leite é fácil de ser metabolizado, ele tem energia, mas ele, o cérebro da criança consome 65% de energia. Entendeu por que ele dorme muito? Para poupar energia. Agora, é isso aí que vai fazer ele mais tarde ter um cérebro adequado para reter o conhecimento. Olha como é que é importante o cuidado, dar mamar. Eu falo para os meus pacientes, doutor, até que quando eu dou mamar para ele, é igual filho de índio, até quando ele quiser. Filho de índio. Certo? Por quê? Porque o mamar é uma coisa fundamental. E aí, a gente tem que cuidar muito do cérebro, porque qualquer lesão, você imaginou essas crianças que nós cuidamos, que muitas vezes não teve cuidado nenhum no campo da alimentação? É a dificuldade deles, já enfrenta a vida com a luta danada. Olha aqui o que o André Luiz diz, eu já venho aí, neguinho. A habitação carnal da alma caracteriza por 3 andares distintos. Isso é de André Luiz. O crânio, o tórax e o abdômen. Para edificá-la tecnicamente, constaria a construção de 33 elementos básicos, com 150 articulações e 1000 ligamentos diversos. Então, olha bem como é que é complexo isso. O Balde tem um estudo maravilhoso sobre isso aí, ó, o crânio, o tórax e o abdômen. Ele tem um estudo espetacular sobre isso, mostrando a diferenciação ela em cada homem, seja ele mais evoluído ou menos evoluído, e como é que esse processo se dá. Depois, olha aqui que ele diz. André Luiz, a fim de mover os múltiplos serviços celulares, a casa orgânica precisa de um motor eletrônico que é o coração. Vigorosa maquinaria, colocada entre as grandes artérias, habilitada a suportar a pressão de 20 atmosferas. Emmanuel diz que nós temos 3 centros principais na nossa vida. O centro cerebral, que emite todo esse campo do pensamento, o sexual, capaz de nos gerar a maternidade e a paternidade, e o principal centro da vida é o coração. Esse é o principal centro da vida. Certo? É aí que está todo o campo da emissão do sentimento. Nós vamos ver umas imagens sobre isso aí. Essas grandes artérias, é as carótidas, né? Sim, senhora. É, perfeitamente. Vamos lá. A casa física, continuando com André Luiz, é mantida em sua expressão física pela corrente sanguínea efetuada em 2 percursos, coração-cérebro, coração e coração-pé-coração, gastando de 8 a 18 segundos, respectivamente, em cada um dos percursos referidos. Agora, olha só que interessante. Todo o fluido mental circula com o sangue. No próximo seminário eu vou falar sobre isso. O fluxo, você pensa, o pensamento circula em circuito fechado pelos chakras. É absorvido pela corrente sanguínea. Percorre todo o processo do corpo e dos órgãos. Certo? E depois é que exterioriza. Então você imaginou quando você tem uma emissão de raiva, de maldade para a pessoa, quem consome a primeira é você em tudo isso aí. E a força do pensamento, ela circula no sangue. Você entendeu por que a gente gera as nossas patologias? Você devia ir no médico e falar assim, médico, qual é a doença que eu criei para mim? Mas você olha para a doença e acha que é uma coisa que veio, aconteceu. Não. Você imagina ali, ó, a cada 8 ou 18 segundos, fazendo a circulação completa no seu organismo. A circulação completa e carregando todos os pensamentos que você está pensando junto com a corrente sanguínea. E as doenças que já nascem com elas genéticas? Você fez ela na vida passada? Fez na vida passada. Isso, agora você só está dando continuidade. São as doenças congênitas. Entendeu, gente? Todas. Todas, não tem uma que não seja. Todas, a bactéria só entra na hora que a imunidade baixou. A imunidade só baixa quando a mente abaixou. Não tem uma doença.
Você pega a lição do Emmanuel no livro Estude Viva. Ele deixa isso claro, todas. Agora olha isso aqui que interessante, gente, que é inclusive os microtúbulos que eu já falei muitas vezes aqui. Continuamos com o André Luiz, tá? Como fonte produtora de substâncias químicas variadas e indispensáveis à casa orgânica, possui grande número de glândulas especializadas. Olha aí, amiguinho, que você falou lá da epífise. A maior delas é o fígado, extraordinário aparelho elétrico da maquinaria física, que se compõe de 1 milhão de cones de 1 milímetro de comprimento. Olha o que é o nosso fígado. Então, os hepatócitos, na verdade, são cones. E esses cones nada mais são do que os microtúbulos, que a gente explica lá no site do IBS. Então, é um motor elétrico, entendeu? Assim como o coração é uma bomba elétrica, assim como o cérebro é um campo eletromagnético. André Luiz, de novo. Nos processos mentais de variada espécie, a moradia física dispõe de um telégrafo especial, que é o sistema nervoso. André Luiz está falando de telégrafo aqui, que essa mensagem é escrita em 43. Então não tinha ainda, não tinha nem televisão ainda no Brasil, né? A mais perfeita rede de comunicações em toda a superfície planetária da Terra. E para todos os serviços técnicos do governo, distribuição, troca, controle, procriação, conta o aparelho fisiológico com glândulas autônomas e especializadas, salientando-se que toda a casa orgânica do espírito reencarnado está revestido no agasalho da pele, do qual cada centímetro quadrado é verdadeira maravilha de construção no campo vital. Olha, tudo isso foi feito para a gente se aperfeiçoar. Todas essas maravilhas que vêm e é mantida durante anos e anos a nossa existência, foi feito para a gente modificar, alterar o que somos, alterar a nossa mente, alterar os conteúdos nossos. Nós não podemos perder essas oportunidades. Nós não estamos aqui para fazer outra coisa. Tem gente que acha que está no mundo para ganhar dinheiro. Tem gente que acha que está no mundo para isso ou para aquilo. Não, nós estamos aqui só para nos aperfeiçoar. Tudo mais é secundário. Tem de ser feito, mas é secundário ao processo íntimo que você tem de realizar. Isso é um processo íntimo. É seu. O plexo nervoso pode considerar como um transformador elétrico? Pode. Pode. E é. Recebe Isso, recebe dos chakras. no ato, né? É, no ato. Agora, olha só, a gente tem que lembrar que o nosso corpo também é um condomínio. Você já imaginou quantas bactérias, quantos fungos, quantos micro-organismos, protozoários vivem dentro de nós? Nós somos um condomínio. Por isso que a gente não pode ver muito. Você entendeu por que a nossa visão é curta? Porque você olhar para o seu amado assim, estava cheio de bichinho nele. Você fala, vixe... Você já imaginou? Se você tivesse essa visão de penetrar, você olhava assim para ele, você só via tudo. Tudo quanto é bicho em cima dele aqui, ó. Bactéria, fungo, ácaro. Já pensou? Não é melhor a gente não ver? Fica assim mais bonitinho e tal. Já imaginou? Você fala, vixe Maria, bem para sair de lá. Olha, que igual essa foto aqui, ó. Você imagina você ver seu amorzinho desse jeito? É bom não, né? Então nós somos um condomínio. Então você entendeu também que todo o seu organismo tem evolução? Eu quero que vocês entendam isso. O organismo inteiro tem evolução. Os protozoários, tudo tem evolução, a sua célula. E eles têm também pensamento rudimentar. Entendeu por que Jesus fala, a carne é fraca e o espírito está pronto? Entendeu que muitas das coisas que você tem no campo do instinto vêm das vibrações do seu próprio corpo? O passo produz a hemácia. A hemácia é transformada, é a linfa. É o verdadeiro sangue. Não, ele é um dos elementos de defesa do nosso organismo. Pessoal, dá uma olhada nisso aí, ó. Eu pus essa coisa móvel para mostrar o quanto que a gente é formado de pequenas partículas. E tudo isso é dirigido pela mente. Há também, presta atenção, isso aqui é de Cira Rombindo. É muito legal isso aqui. Há também uma mente obscura
uma mente corporal, das próprias células, das moléculas, dos corpúsculos. Essa mente corporal é realmente muito tangível. Por sua obscuridade, seus apegos obstinados e mecânicos aos movimentos do passado, por sua facilidade de esquecer, sua recusa ao novo, essa mente é um dos principais obstáculos à infusão da força supramental no corpo e à transformação do funcionamento corporal. Entendeu aquilo que eu falei lá no início, que eu mostrei uma passagem de Jung? Que ontem, quando eu mostrei aqui, que eu falei que a gente tem em aversão ao novo e à mudança interior, uma das causas é o organismo físico. E entendeu por que a nossa mente é mecânica? Porque o organismo é mecânico. Então, quando você fica no nível do organismo, a mente não transforma para nada. É como se fosse um imã. Ele funciona como um imã. Isso aqui que ele está falando, ó, é uma mente mecânica, essa mente corporal. Essa pré-mente, né, que é feita de pequenas partículas. Ó. E como são bilhões, trilhões de partículas, que também estão em evolução, elas formam em conjunto como se fosse uma pré-mente. E ela é mecânica, ela não avança. E a maior dificuldade nossa é quando a gente alia essa mente, aí a gente fica preso com a mente racional nela. E é por isso que a gente não muda. Aí você tem que acelerar, ou seja, é por isso que à medida que você transforma e faz alquimia mental, você vai fazer alquimia física. Você entendeu então que um corpo do anjo não tem nada a ver conosco? Ele está em outro tipo de metabolismo? Exatamente isso. Então você procura um processo de ajuste dentro da esfera orgânica e você fica com a mente semelhante à orgânica. Agora você entendeu então que nós vamos ter dois tipos de doença? A doença involutiva e a doença evolutiva. Porque na hora que você começa a entrar em distonia com o corpo também não adoece porque você está indo para a luz? Você entendeu porque como Francisco de Assis, os grandes santos sempre tinham doença? Porque não é uma doença igual a nossa, de repercussão do campo mental. É uma doença de desajuste entre a mente que avança e a mente corporal que está na retaguarda. Entendeu as doenças do Chico? Então tem dois tipos de doença. Tem a doença causada pelos abusos que nós praticamos através do campo mental nosso e das nossas emoções. E tem a doença que você avança. Na hora que você avança, o organismo, o conjunto desses trilhões de seres, que não entram em ressonância porque está diferente, eles também adoecem. É por isso que você vai ter a doença dos grandes santos. Não tem jeito, muitas vezes você muda. É por isso que o balde fala assim, que à medida que você vai purificando, você vai deixando de comer. Você vai ter certo alimento que você não tolera, que não tem como você comer. Certo? Porque o organismo ele vai mudando, você tem que colocar ele numa nova sintonia. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque à medida que vocês avançarem, vão mudar muitos hábitos. E não tem jeito, tem determinados momentos que você não vai conseguir comer, não vai conseguir beber o que você bebe, não vai conseguir comer o que você come, não dá. E vai ter também determinadas doenças que você vai ter de aguentar, que é a manifestação desse processo de distonia entre o corpo que está numa outra ressonância e a sua mente que está avançando. Oi? Por exemplo? Pode ser todos os tipos. Vou pegar Francisco de Assis. Ele teve doença cardíaca e teve doença ocular. E você vê, ele sofreu pra caramba com a doença ocular. O Balde teve doença cardíaca. O Chico teve doença cardíaca. Geralmente essas pessoas, eles não têm a tristeza igual a nossa. Nós temos uma tristeza pessimista. E ele tem uma tristeza em relação ao estado, em relação àquilo que ele vê superior. Não é com a gente. Não sente, não é assim. Essa depressão é uma depressão em relação à luz, ao alcançar o superior. Não é a depressão em relação ao conteúdo inferior da alma, entendeu? Ajudaria. Mas acontece que
que essa ajuda não vai tirar a distonia que existe. Porque o processo aí é de distonia. Ele não está mais encaixado no corpo físico. Tem outras informações que falam que em mundos superiores o ser se habita das energias da atmosfera, né? É desse jeito mesmo, mas só que eu acho que é muito difícil aqui no corpo físico fazer isso. Eu conheço essa mulher, eu li os livros dela e tentei fazer. Eu fiquei um mês vivendo de luz lá e quase morri de fome. Então... meu cara, eu tentei, bicha, fiz lá direitinho, igual ela fala lá, quase morri. Não estava na minha hora ainda não, mas eu testei. Agora, pode ser que pessoas conseguem diminuir muito esse processo, porque o grande problema, André Luiz explica isso no livro Mensageiros, até estava falando isso na quinta-feira. O André Luiz fala que se a gente fixasse o nitrogênio que a gente respira, junto com o carbono, e a gente conseguisse fixar 0 alguma coisa, ele põe 0,023, se eu não me engano, nós não precisaríamos comer. É isso aí que é o alimentar de luz. Agora, como a gente está partindo para um organismo cada vez mais sensível, pode ser que isso lá na frente, como acontece com o perispírito faz isso, por isso que a gente não precisa comer no plano espiritual. Porque ele consegue processar o nitrogênio, consequentemente você pode olhar que todos os aminoácidos e todas as proteínas e enzimas são feitas de nitrogênio. O tijolo principal nosso é o nitrogênio que vai entrar na formação junto com o carbono de todas essas células. Então de todos esses produtos, né? E aí a razão pela qual o perispírito consegue fazer isso. É por isso que no plano espiritual o perispírito faz uma espécie de fotossíntese. Certo? Então você pode conseguir fazer isso no perispírito encarnado, mas você muitas vezes não consegue transmitir isso para a célula. Aí o corpo vai definhando. Vai definhando. As doenças autoimunes é você não aceitando você mesmo. É muito próprio de pessoas perfeccionistas e é muito próprio de pessoas que fazem a exigência muito grande sobre si mesmo. Toda doença autoimune tem uma perfeccionista por trás dela. E uma cobradora de si mesmo. O resultado é a doença autoimune. Se o pensamento é o atributo essencial do espírito, a mente é ele, né? É ele. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. Muito. Isso aqui é parte da coisa que nós vamos falar no futuro. Mas olha bem, presta atenção nisso aqui. Olha lá. Basta que uma vez um grupo de células, se é de cirarumbino, tenha sido tocado por uma impressão, por um medo, por um choque ou por uma doença, para que reproduza indefinidamente seu medo, sua obstinação, sua tendência à desorganização ou à lembrança da doença. Entendeu? Porque mesmo que você sabe que a mente cura, como é difícil, porque a célula ela tem uma certa inteligência, entre aspas, tem um certo pensamento, entre aspas. Na hora que ela absorve aquilo, ela materializa aquilo e fica naquilo repetindo, porque ela é repetidora. Você entendeu então que para você curar esse processo, você precisa de um movimento vibratório contrário de alta intensidade, que Jesus chamou de fé. Por isso que Jesus fala, não foi eu que te curei não, foi a fé que te curou. Eu coloquei o fluxo disponível. A você que captou isso e mudou o campo celular. Quando você muda automático. É por isso que tem condição de você ter cura de doença automática. Remissão completa dos sintomas. Mas você vai precisar de uma carga vibratória imensa para fazer essa transformação. Foi que a mulher... mulher hemorrágica. Estudando. Nunca tenha qualquer problema sem fazer um estudo completo sobre aquilo. Por exemplo, na hora. Você começou ali, poxa, eu teve um susto danado. Esse susto vai ter consequência no meu campo psíquico. Aí eu vou trabalhar esse susto. E vou fazer o processo igual e contrário. Tem um processo que você pode fazer na mente, que é igual e contrário àquele processo.
para que você diminua, em termos virtuais, o choque celular. Isso quer dizer que você passa a compreender por que você fez aquilo. Por quê? Isso. Você compreendendo por que você volta. Volta. E outra coisa que você faz, nunca esqueça de dar passe sobre você mesmo. O autopasse é fundamental. Não, você vai dar autopasse. Não, você vai aplicar autopasse em você. Para você trabalhar. Certo? Agora, você pode usar também, eu uso muito a homeopatia. Porque eu faço uma prevenção, para não deixar aquilo chegar num campo de materialização da patologia. Agora, faça uma experiência, gente. Tudo isso tem que ser experiência. Faz lá anotando. Vocês que é mais moderninha, anota no celular. Eu gosto de anotar no caderno, que depois eu olho para o caderno. Então, você pega lá e anota. Aconteceu um processo emocional forte. Anota. E espera para você quantos dias você fica doente. Para você ver isso, para você falar, nossa, é mesmo. E a doença ocorre no símbolo do problema que você teve. Você fala, vamos supor que na hora lá, você teve uma discussão com o seu chefe e não conseguiu falar para ele aquilo. Você fechou a garganta. Pode ter certeza, vai ter infecção de garganta, vai ter um problema na garganta. Entendeu? A doença é correlata ao símbolo. Aí você tem que conversar com o símbolo Mesmo, e fala, vai devagar lá, vem cá. É como o Balde falava, o Balde tem uma frase interessante, ele fala, converso com o meu corpo todo dia sobre sexo. Legal, né? Entendido? A gente precisa fazer isso. E agora olha, porque muitas vezes passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, você nem lembra. Daqui a pouco a doença se manifesta. E ela é simbólica, ela vem dentro daquele quadro em que você está feito. Agora, quando tem aquelas doenças fulminantes, porque está ocorrendo muito tempo no mesmo sítio, entendeu? Aquela pessoa, por exemplo, que deu uma discussão e infartou. Não é que ela infartou hoje. As várias outras discussões que ela teve foi acumulando no campo celular dela toda a estrutura de doença. Em determinado momento ela acumula mais um pouquinho, explode. Então nós precisamos aprender a trabalhar com isso. E aí também a gente tem que contar com a misericórdia, né? O Estevinho, que dirige a TV Ibis, ele é uma pedreira. É o maior produtor de cálculo renal que eu conheço. É uma tristeza. E aí, ele estava numa pressão muito grande esse tempo atrás, e eu falei assim, o Estevinho vai acabar desenvolvendo aí cálculo renal. Ele estava numa pressão muito grande no serviço dele e tal. Aí eu estou em casa, cheguei do consultório, fui tomar um vinho com a Silva, fui jantar. Na hora que eu estou em casa, cansado para dedéu, o Estevam me liga, em Brasília. Pai, estou no hospital e estou com cálculo renal. Eu falei, meu filho, então pede aí para fazer os exames, então na hora que estiver pronto, pede o médico aí, e você me liga e ele fala comigo, que eu quero saber como é que você está, ou se vai ter tudo bem, vai evoluir tudo bem. Aí ele fez os exames, e a médica lá me ligou, e falou assim, doutor, a pedra é muito grande, ele vai ter de operar. Aí eu falei, Ave Maria, você já pensa, né? Poxa, vai pôr duplo J, vai isso, vai ter problema no ureter, vai infectar. Aí eu falei, ai Jesus amado. Aí, falei, meu filho, você vai ter que ficar internado. Fica aí que eu vou para aí. Aí, saí de madrugada no outro dia e fui. Mas antes disso, né, a pedra era grande pra caramba. Aí eu virei e comecei a rezar, né? Mandei ele rezar também. Aí eu falei, doutor Bezerra, olha cá, se o moleque tiver alguma coisa que dá para aproveitar lá do que ele já fez e tal, um mérito qualquer. Ô, doutor Bezerra, desmaterializa lá de um lado e põe lá dentro da bexiga. Que aí a gente não precisa fazer essa cirurgia, o senhor sabe, essa cirurgia é muito complicada e tal. Se o senhor puder dar essa ajuda, né? Poxa, dá essa ajuda aí para mim e tal, meu filho. Aí fui rezando, né? Aí falei, Estevam, reza aí, pede para o homem também. E vamos pedir todo mundo para pedir para o homem lá, que vai que o homem... Isso para ele é fácil. Se ele achar que você tem algum méritozinho aí, vai que queima tudo que você tem, mas a gente queima dessa vez. Se você precisar de outra vez, eu não vou no tempo, cara. Você vai ter de andar na linha, porque nós vamos queimar esse negócio dessa vez aqui, porque se você operar, filho, você não sabe o que é essa cirurgia. Aí, fui. Quando eu cheguei lá de manhãzinha,
Fui para o hospital, aí cheguei lá, estava o médico, um cara bacana. Falou, vamos operar e tal, falante. Aí faltava 15 minutos para ele subir para o centro cirúrgico. Ele falou, poxa, me deu vontade de urinar. Vou lá no banheiro, não quero urinar, uma pedra inteira saiu. Aí o médico veio para buscar ele, para poder subir com ele para o centro cirúrgico. Ele falou assim, dá uma olhada aqui. Ele olhou e falou assim, cirurgia acabou. Aí ele até brincou comigo e falou assim, eu nunca vi CRM dar benefício reverso, porque tudo que é médico complica, né? Filho de médico complica, mulher de médico complica. Falou, agora no seu caso foi ótimo, complicou. Falei, bom, Estevam, então vamos embora, vamos lá para o IDO, vamos rezar para agradecer que o doutor Bezerra atendeu as nossas pressas aí, né? Então, você tem de contar com isso também. Muitas vezes, antes da coisa estourar, se não tiver jeito, não vai ter jeito. Eles mesmos vão falar, não, meu filho, vai para a faca lá, vai se lascar. Tudo bem, você vai, certo? Mas, pode pedir também. Aí igual eu falei para ele, agora, meu filho, você fica na linha porque você não tem mais recurso nenhum. Você não tem mais nada para negociar. Zerou o caixa, você vai ter mais uns anos aí trabalhando porque zerou o caixa. Então é isso, nós temos de contar com isso também. Nós temos de contar com essas forças da vida. Para momentos como esse, você ter como atuar. Agora, tem vezes que não vai dar mesmo, que vai ter que enfrentar, vai passar pela prova. Não tem jeito. Olha aqui que o Michio Kaku fala aqui, ó. Talvez um dia, os cientistas possam construir uma internet da mente. Uma mente-net. Que envie eletronicamente pensamentos e emoções para o mundo inteiro. Antes, os sonhos poderão ser gravados e enviados por mente-mail, via internet. Não mande para mim. Então, eu até coloquei aqui a mente-net. Só que isso já existe. O homem só cria aquilo que está dentro da alma dele. Tudo que o homem foi criando foi para substituir os próprios sentidos. E hoje, nós começamos a entender mais de pensamento, criamos a internet. Mas esse processo já existe dentro de nós. Nós não precisamos criar uma mente net, igual o Michio Kaku fala. Nós precisamos perceber que já existe isso dentro de nós. Então, olha só que legal. Todos somos maiores do que podemos conceber. Esse é o caminho do artista. Então essa mente net já existe dentro da gente. Eu vou mostrar isso aí para vocês agora. E nós já falamos nesse curso tudo que eu estou dando aí. Eu falei isso 200 vezes. Só vou falar mais 201 hoje. Entendido? Então vamos ver qual é isso que a gente tem dentro de nós, que é muito além do que nós podemos conceber. Muito além. Vamos lá. As dimensões do ser. Isso aqui está no livro do Neio Lúcio, Colheita do Bem, que é o resumo de tudo que eu falo isso para vocês. Você quer aquele livro novinho do Chico, que saiu agora, do culto que ele realizava lá na casa do Joviano? Isso aí é exatamente o que eu sempre falei para vocês aqui. Agora é bom porque tem uma mensagem exatamente como eu falo. Olha só, a forma do que eu falo sempre, olha lá. Por trás da estátua animada do corpo físico, agita-se a alma, ou a organização perispirística, em bases de matéria sutil. Além da alma, vibra a mente, que ainda é corpo, educável e maleável, suscetível de receber as nossas impressões e imprimi-las em seu cosmo interior. Para lá da mente, aparece a luz consciencial, e acima da consciência brilha o espírito. Exatamente isso que eu falo. O espírito sofreu uma contração, surgiu a consciência. A consciência sofreu uma contração, surgiu a mente. A mente sofreu uma contração, surgiu os corpos, a parte física. E a alma é o conjunto de todas as reencarnações que nós já vivemos. Olha, então, olha o que a gente já tem. A gente já tem isso, você participa de uma consciência. Você já vive numa consciência. A consciência não é sua, tá bom, gente? Você participa da consciência. Você participa de uma mente coletiva. A mente individual sua é essa mente das lembranças individuais da sua vida, dos conhecimentos que você já adquiriu. Mas essa mente individual está inclusa na mente coletiva, que vai fazer a mente net aí, que o Michio Kaku fala que vai criar, mas já existe a criação. E você participa de uma consciência.
É luz. É a mesma substância. Mesma substância. Luz em diferentes velocidade e frequência. Pensa assim que é muito mais fácil. Você mata tudo. Tudo é luz. Entendido? Tudo é luz. Tá bom? Quanto tempo que a gente não se vê? Obrigado pelas mensagens que você me manda. Entendido aí, gente? Ok? Isso, agora chegou a sua vez, né, amiguinho. Agora você entende esse assunto pra caramba. Vai, fala. Nesse ponto aí, eu fiz uma conclusão que Allan Kardec está certíssimo. Certíssimo. Nós estamos sempre acotovelados por espírito do mal e por espírito do bem. Isso. E nós somos um dos espíritos do mal. O Mais bem, do e mal. nós somos. É. Do bem é porque tem misericórdia, gosta da gente e tal. Mas nós não prestamos não, ninguém. Nós não valemos nada. Olha aqui. Então agora eu vou mostrar isso aqui no sentido geral. Inclusive eu mostrei isso aqui no nosso curso que eu terminei agora da prece. Olha lá. Então nós temos o Espírito. O que é o Espírito? Pela milésima vez. Deus, unidade, totalidade e individualidade. É o que os orientais chamam de Atman. Certo? E isso é que eu chamo de estado intrínseco. Ou seja, ele não é vibracional. Ele já existe. O melhor exemplo do estado intrínseco aqui no nosso mundo é o emaranhado quântico. Duas partículas que estão interligadas, são separadas no universo todo, e elas, o que acontece com uma modifica na outra instantaneamente. É o melhor exemplo do estado intrínseco. Não é vibracional, não tem uma vibração viajando do ponto A para o ponto B. Não, é intrínseco, ou seja, é interligado pelo estado intrínseco. Isso aí é o que acontece no sistema, e isso que acontece no reino do Espírito. Depois disso, nós temos a consciência cósmica, que é a primeira expressão da queda. Viu, meu anjo? Sua pergunta. A primeira expressão da queda. E a consciência cósmica forma o campo de informação. Esse campo de informação, gente, é o campo que envolve o universo todo. E informa o universo todo das ações a serem realizadas. Por isso que você vê a ordem e a perfeição em todo o universo. Porque ele tem um campo que o informa. Dá para entender isso? E eu quero que você saiba que esse campo de informação, ao informar tudo, ele já tem soluções para tudo. Eu já mostrei isso aqui para vocês, não já? Eu vou mostrar de novo. Presta atenção aqui, todo mundo aqui. 60 bits aqui ligado em mim. Vamos lá. Presta atenção. Olha só o que os cientistas descobriram. Eles acham que o universo, ele caminha do Big Bang até chegar a um determinado momento que ele sofre ou uma contração ou ele rasga. E aquele universo acaba. E a ideia é que ele forma um novo universo. Certinho? Ou seja, um universo gera outro universo. Mas aí os caras que estudam informação, ele falou assim, então a informação contida no universo, e hoje em dia tem uma lei que é igualzinha à lei da conservação da energia. A informação não se perde. Agora eu quero explicar para vocês a lei. Eu queria tanto que vocês entendessem. Se não entendeu, eu repito. Presta atenção aqui. Eu vou viver no universo. Eu vou chamar esse universo, universo A. E vou chamar o nosso universo de universo B. O universo A originou o universo B. Tá bom? Ele cresceu, nasceu do Big Bang, desenvolveu. Quando chegou em determinado momento, contraiu novamente e voltou ao estado de Big Bang e vai começar. Tá entendido? Os seres que fizeram a viagem evolutiva nesse universo, quando ele chega ao ponto máximo, se libertaram. Vai contrair e a substância vai recomeçar novamente a formação de novos seres, que é aqueles seres que estão descendo na queda, para que eles também se redimam. Então eu vou pegar agora para o seguinte, olha aqui. Eu vou pegar um cara, vem cá, negão. Esse aqui representa bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Tá claro? Ele vai fazendo um movimento de evolução. Ele saiu desde lá do mineral, veio fazendo evolução, até voltar ao sistema. Ok? Aí eu pego uma safada que começa a trajetória lá como safada, tá claro? Vai aperfeiçoando, e chega ao sistema. Cada alma dessa aqui significa bilhões. Tudo bem? Tá entendendo?
Aí eu pego outra alma, mais safada ainda, vou colocar ele aqui mais atrasado ainda no desenvolvimento. Entendeu? Mais atrasado ainda, safado, danado. Aí eu junto ele, trago ele. Até ele voltar no sistema. Ele significa bilhões. Pessoal, presta atenção. Agora esse universo termina. A informação de tudo que aconteceu, de tudo que foi vivido, de tudo que iniciou do ponto menor até o ponto maior, está contida na informação do universo. Olha, na hora que forma outro universo, qualquer movimento que você faça, a lei já tem resposta para ele. Deu para entender? Não. E a gente carrega a informação. A informação passa do universo para outro. Então presta atenção aqui, vou explicar melhor. Eu vou explicar, um computador é um universo. Está claro? Agora eu vou pegar toda a informação de um computador e passar para um computador novo. Ora, qualquer coisa que você faça no computador novo, já tem informação de todos os programas e vai reagir conforme aquilo que você faça. Porque o campo já contém a solução de todos os processos. Porque as mais diferentes possibilidades e as mais diferentes probabilidades já foram preenchidas. Então, qualquer movimento que você faça, a lei já tem resposta para ele. Não, isso é a contração, mas a informação não perde. De um universo, não da informação. A informação passa de um universo para outro. Intrínseco. Ele passa de um universo para outro. Olha, então não tem nenhuma coisa nova que eu possa fazer que já não tenha resposta. Entendeu por que o Balde fala a lei tem resposta para todos os nossos movimentos? Entendeu por que Jesus fala nenhuma ovelha se perderá? Não tem jeito. Vamos supor que você fala assim, teve bilhões de almas nesse antigo universo que fez um movimento de ficar paralisado durante bilhões de anos e não evoluiu. Não tem problema. Final, evoluiu. Está claro? E essa informação está contida. Então, qualquer movimento que você faça já tem a resposta, seja individual, seja coletivo. Por isso é que é certo, então, dizer que a nossa consciência é o nosso juízo, né? E é o nosso juízo. Agora, o nosso juízo já tem solução para tudo dentro do campo de informação. Porque o universo nasceu de informação. Então, vamos pegar um universo como o nosso, que já tem, por exemplo, já teve o universo A, B, C, D, E, F, G, H, e nós somos o Z. Você entendeu que não tem nada no nosso universo que possa ser feito que já não tenha solução dentro do campo da lei? Por isso que Jesus diz, né? Não tem nada oculto, porque tudo que está oculto um dia será revelado. Né? Não, até o neguinho entendeu, não é possível que vocês não entenderam. Aí, que beleza, 83 anos entendendo tudo. Então, entendeu aqui? Deu para entender? Oi? Ó? Não pensa na última contração, pensa nas últimas contrações, porque os universos são coletivos. Mas quer dizer, é eterno, então, esse sistema é eterno? Não, vai ter o último, que é o final da evolução. Final da evolução. Pega uma espiral e vai abrindo essa espiral formada de vários universos. Até chegar um ponto total que todos os universos desaparecem. Aí você está... Voltou no sistema. Você não vai cair do mais. Não, sistema. Acabou. Em espiral, que você entende, né? Cada voltinha do espiral tem centenas de universos na mesma esfera evolutiva. Oi. Fala. Sim. Não, a evolução está no tempo. O sistema está fora do espaço-tempo. Então não tem sentido você falar na palavra evolução. Lógico que deve ter outras coisas para acontecer lá, mas não vai ser mais a palavra evolução, porque evolução significa tempo. No sistema significa perfeição? Perfeição. Agora nós podemos dizer o seguinte, que cada perfeição é infinita. Então você vai viver infinitos de perfeição. E cada universo geraria como uma mãe gera um filho no ventre? Isso. Cada universo gera o outro. Gera o outro. Só que a informação não perde. Então cada outro vai estar mais aperfeiçoado e a evolução vai se dar mais rápida. Interessante o paralelo que existe em tudo, né? Em tudo, é a mesma lei. A mesma lei. Os universos reencarnam. Exatamente. Só que reencarna com a informação de totalidade. Isso, que é o campo de informação.
Depois da consciência vem as N dimensões conscienciais, os selfies dimensionais. E o principal fator desse processo é a interconexidade, ou seja, está tudo interligado. Depois disso, surge a mente coletiva, em N expressões, os selfies e egos dimensionais. E o principal processo, a principal lei desse campo é a ressonância. O que você tiver ressonância um com o outro, você interliga. Depois surge a mente individualizada, as N estruturas e conteúdos. Aí surge o ego. E aí, é aqui que está o nosso grande problema. O centro do individualismo, reducionista e isolacionista. Nós começamos a formar essa dinâmica de vida que nós temos, nos isolando. Aí a queda se pronuncia mais, surge o psiquismo, consciente e inconsciente. E aí você vai conseguir atuar só no campo da consciência que você já despertou. Se você despertou a consciência animal, você vai formar o animal. Se você despertou o hominal, vai o hominal. Se você despertou o homem santo, o homem santo. Mas você que tem de despertar. O ego não está antes da consciência cósmica? Não. Porque a consciência cósmica tem um ego diminuto, porque na consciência cósmica ainda não tem ego, ela tem inconsciência, tem um ponto de inconsciência. Uma singularidade de inconsciência. Mas o ego não, porque o ego ainda é algo que já degradou muito. Ele pode dizer o seguinte, que tem um ser em oposição, em singularidade, mas não ego. Hã? Isso. A alma, conjunto das personalidades reencarnatórias, diferentes vozes do campo da personalidade atual. Depois disso, a personalidade atual, as diferentes forças e campos, forças materna, paterna, isso que nós estamos estudando aí com Bert Hellinger, e que o Baldi já falava. Até chegar no perispírito, o campo da áurea, o corpo físico e duplo etéreo, conjunto de sistemas. É isso que nós somos. Então, olha, nós somos muito mais do que a gente pensa. Então, o que nós estamos falando aqui? A gente sair dessa mente individualizada e acessar, modificando o campo do ego, acessar os selfs dimensionais com conteúdos superiores da consciência coletiva, da mente coletiva, e acessar os conteúdos superiores da nossa níveis dimensionais conscienciais. Ou seja, abrir mais o nosso campo de consciência desperta. Consciência cósmica é o ponto? O ponto final de todo esse processo. Depois da consciência cósmica, você volta ao espírito. Oi? Não, mas não vão habitar, porque vai começar lá do átomo. É por Cristo que o átomo que vai formar tudo. Não, eternamente não, porque no momento que desaparecer todos os átomos, desaparece todo o campo de evolução. E você entendeu que se um universo origina o outro e a informação não se perde, a evolução em cada universo é mais rápida? Lógico. Lógico, existe uma acelerada evolução, porque é a abertura da espiral. Olha lá. Então aqui nós tentamos configurar tudo isso para mostrar o que tem dentro de nós. Então, por favor, presta atenção nisso aqui. Olha lá. Aqui está o espírito, que é a individualidade, unidade, totalidade, Deus. Isso é o espírito. Aqui está a respiração intrínseca. Esse movimento aqui é a respiração intrínseca. Imanência e transcendência. Imanência e transcendência. Dentro do sistema. Não é vibracional. Ele é intrínseco, não tem vibração, não tem deslocamento de vibração. Vibração só existe no antissistema. Depois disso, criou-se a consciência cósmica. Ela é vibracional. Ela tem como centro o self. Certo? E ela tem um ponto de singularidade de inconsciência. É esse ponto de singularidade de inconsciência que vai ampliar. E vai surgir o campo de informação. Esse campo de informação é a aura do universo. Deu para entender? E informa tudo o que acontece no universo e rege todos os fenômenos do universo. O Baldi chamou esse campo de informação de lei. Esse campo de informação passa de um universo para outro. Então, cada vez mais informação e cada vez mais distribuição da informação. Então, cada vez mais o universo vai se ficando mais perfeito. E automaticamente a evolução vai se dando mais rápida.
Depois do campo de informação, nós temos os N estados conscienciais. Desde a consciência cósmica, que está representada aqui pelo CC, até a N consciência, que é a consciência espaço-temporal. Depois disso, surge a mente coletiva. A mente coletiva já é uma contração de um campo de consciência. Se eu estiver nesse meio aí com essa luz aí, eu posso agradecer a Deus? Pode. Eu vou te mostrar onde você está, neguinho. Você está lascado. Eu vou te mostrar onde você está. Aí surge a nossa mente individual. Eu pus essa imagem aí porque André Luiz fala que a nossa mente individual ainda é matéria. Aí depois da mente individual surge a personalidade humana, formada de forças paternas, forças maternas, etc. E a personalidade humana tem uma mente que é a mente mecânica. Um labirinto do qual você não sai. Neguinho, você está nesse labirinto aí. Você agradece a Deus para pedir a você para ir para cima. É ali que está gravado tudo, né? Tudo, labirintão lá. É o que André Luiz fala no livro Ação da... Isso, a casa mental. Entendido lá? Então o que você tem que fazer? Expandir, sair do labirinto e ir para o campo mental maior, que é a personalidade. Sair daqui e ir para um campo mental estendido, que é a mente individual mais sutilizada. Sair daqui e habitar o campo da mente coletiva. Sair daqui e habitar os níveis superiores de consciência. Sair daqui e conseguir absorver o campo de informação. É isso aí que o Baldi chama de Nouri. Está fora do espaço-tempo, não é Nouri no sentido de corrente de pensamento comum, não. Sai daí e ir para a consciência cósmica. Aí quando você sai da consciência formal, você volta para o sistema. Oi. Fala que Deus é bom, é onipresente, onipotente, essas coisas. Uhum. Dentro de uma visão baldiana, o que seria Deus? Cara, não perca tempo com isso. Sabe o que eu gosto de definir? Deus é a força multi-infinita do universo. Não dá para definir. E tudo que você falar dele é besteira. Então, Eu falo, tudo que você fala de Deus é ignorância. É perda de tempo. É uma força multi-infinita. Você só é infinito, imagina. Agora, como é que eu faço a unificação? A pergunta tua, né? Como é que eu faço a unificação? Tudo é luz. O espírito é luz intrínseca. A consciência é luz vibracional. João Evangelista fala que Deus é luz. Então, se você pegar a luz, desde a luz intrínseca para a luz vibracional, você entende que tudo está dentro da luz e tudo depende apenas da velocidade da luz e da frequência da luz. Ok? Ou seja, a substância da vida em todas as direções é luz. Então, olha lá que bacana. Aí eu fiz uma baguncinha aqui. Tem um livro que eu já falei aqui para vocês sobre ele, um livro do João Manguejo, que é um cientista português, em que ele fala que antes do nosso universo, existiu vários universos onde a velocidade da luz era infinita. Ela foi diminuindo até chegar e cristalizar a 300 mil km por segundo. Deu o nosso universo. Entendido? Eu gosto muito dessa teoria, porque essa teoria casa muito com aquilo que o Baldi ensina. Seria infinita. Eu falo assim, que não seria a velocidade do pensamento, tá claro? Porque seria a velocidade do pensamento até ela se extinguir. Porque na hora que ela chega a um determinado nível, vira consciência. Entendeu, né? Desaparece a mente. Diga. Energia, frequência, vibração, Pensamento. que cria e materializa. Isso. Acabou. Aí na consciência. 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 é impossível, então, mensurar a velocidade do pensamento. É. O André Luiz fala que é maior que a luz. Olha aqui, pessoal. Aí eu fiz um negocinho aqui só para a gente poder ver. Domínio, nível, dimensão e velocidade da luz. Espírito. O espírito tem uma luz intrínseca. Dentro do campo sistêmico, ou dentro do sistema, do reino divino, do nirvana. Seria C, que é a velocidade da luz, elevado a infinito, que é elevado a infinito, que é elevado a infinito. Certo? Isso é só para dar uma dimensão para a gente. Depois eu caio na consciência cósmica. Consciência cósmica é luz de velocidade suprema.
Seria C elevado a N, elevado a N, N elevado a N, onde N é um número inteiro diferente de 0 ou 1. Certo? Então aí seria o infinito a velocidade. Níveis conscienciais inferiores, luz de velocidade níveis conscienciais superiores, luz de velocidade incomensurável, C elevado a N. Níveis conscienciais inferiores, luz de velocidade descomunal, C, N mais N. Níveis mentais coletivos, luz de velocidade excepcional, C elevado a N. Níveis mentais individuais, aquilo que André Luiz fala, acima da velocidade da luz, ou seja, a velocidade do pensamento é acima de C. Luz é o que a gente conhece, a luz universal é C. Mente mecânica, abaixo da velocidade da luz, menos que C. Ok? E tudo é luz, deu para entender? A luz que vai mudando de frequência. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, vamos pegar o céu no universo, pensa no universo, como se fosse uma caixa, tá? Essa caixa com 4 bandas, formado de luz. Numa velocidade, por exemplo, de 300 mil km por segundo. Agora pega outra caixa, veste essa caixa, numa velocidade acima de 300. Entendeu os universos? E você entendeu agora que é um portal, que a gente fala nos portais esotéricos aí, que a gente fala nada mais nada que a diferença de velocidade entre um universo e o outro. Na hora que você consegue entrar em ressonância com o universo superior, você atravessa o portal. Deu para entender? Uma caixa, dentro de outra caixa, dentro de outra caixa. Feita de luz, frequências e velocidade distinta. Tudo deu para entender? Na hora que você sai de um campo de maior velocidade... Então você entendeu que quando você entrar no plano espiritual, você vai estar numa velocidade maior? Qual a primeira dificuldade de quem morre, gente? Não vem com onda não, que vocês já morreram muitas vezes. Qual? Sabe qual que é? Conseguir ficar em pé e andar. Muda a gravidade, muda o centro de gravidade e muda a velocidade das células perispirituais. Vocês vão ver, na hora que vocês morreram, é a maior dificuldade do mundo. Por isso que quando você vê o espírito, geralmente você vê ele em cama. Cara, a maior dificuldade é você aprender a andar de novo. E sabe qual a maior dificuldade de novo? Falar. Porque muda a velocidade. Muda a velocidade da vibração, muda a velocidade cerebral. Os primeiros dias de adaptação no plano espiritual é uma loucura. Eu já acompanhei um espírito, que foi o espírito da minha mãe, durante dias para ver como é que ela fazia. Cara, você fica deitado lá porque não tem outra coisa para fazer. A mente roda. Você começa a ter... Parece doida. Cada hora aparece uma vibração na sua cabeça. Sabe essas porcarias que a gente pensa? Aparece tudo depois que morre. Cara, joga isso fora antes de morrer. Eu estou fazendo uma coisa aqui comigo. Ó. Tem 10 anos de vida, eu falo, oh Deus, vamos lá. Vou jogar um maço de lixo fora. Porque eles voltam tudo. E sabe o que é o pior? Na hora que os desgraçados aqui na Terra pensam em você, você recebe na hora. Então eu já peço para vocês, na hora que eu morrer, não pense em mim. Me esqueça. Na hora que eu morrer, você não, graças a Deus, morreu, não pense mais, né? Esquece. Entendido? Hã? Mas você já reparou que a gente, de cada pensamento bom que você emite um 100 ruim? Quando a pessoa morre, você até mente, né? Fala assim, oh Deus, abençoa a pessoa, queridinha. Daqui a pouco você vai conversar com a pessoa, você lembra aquela época que ele fez isso? Você lembra? A gente não faz isso. Você vê aquela mancada que ele deu naquela época? Pô, eu lembro direitinho aquele trem que ele me falou. O Maurição estava doido nessa época. Não é assim? Cara, é a maior dificuldade que nós temos. É essa diferença de velocidade. E essa velocidade, sabe onde você vê ela? Nos médicos que recebem mensagens automática, por mediunidade automática. Você já viu como é que o Chico, por exemplo, recebia, como é que era rápido? É a diferença de velocidade entre os dois planos. Presta atenção, toda conversa mental que você tem com o desencarnado, você está no passado. Que a mensagem dele você já recebeu e ainda não traduziu, pela velocidade. Ele vai receber mais lentamente. E você já recebe em pacote, como se fosse um download. Você recebe e você leva um tempão. Por isso que eu falo assim, você está no passado, enquanto que ele já recebeu sua mensagem, já enviou a resposta. Não pensa que você está conversando com o espírito aqui de igual para igual, não. Ô, burrice, burrão.
Porque a velocidade do pensamento dele é muito maior. Você entendeu que na hora que ele encostou em você, ele fez um download? Dá para entender? A gente acha. Rubão acha isso, quer ver? Ele acha o seguinte, que o Espírito vai comunicar aqui, o Espírito chega e vai falando. E o Rubão vai transmitindo. E o Espírito está falando aqui. Olha que burrice. É assim que a gente pensa. Vários diretores assim, de serviço mediúnico pensam assim, os burrão pensam assim. Por quê? Acha aqui que o Espírito está falando. Jesus fala Jesus. Abençoe vocês. Você acha que é assim? É ou não é que vocês acham que não é assim? E um próprio médium fala, o Espírito foi falando, ele foi transmitindo. Burrão, você, o Espírito, o dirigente, a reunião. Olha, presta atenção, a velocidade do pensamento é imensa. Presta atenção agora. Eu vou chegar aqui perto do Rubens. Olha a velocidade que eu tenho. Na hora que eu encostar no Rubens, todo o conteúdo que eu vou transmitir não passa para a cabeça do Rubens? É automático. É aquilo que eu ensinei lá na cidade que o Felipe me levou. Quer ver? Olha aqui. Sente aqui o cheiro do meu perfume. Fala que tá ruim que você vai ver. Aí, ela sentiu o cheiro do meu perfume. Ela aliou esse cheiro do meu perfume à minha personalidade. Na hora que eu chego perto dela com perfume, ela lembra de todos os fatos que ocorreram entre ela e eu. Olha, só pelo cheiro do perfume ele tem 200 mil lembranças. Entendeu como é que é? O Rubão está aqui. Na hora que o Rubão vai receber a mensagem, ele já recebeu. Aí o que o Espírito faz? Tenta não deixar o Rubão estragar a paçoca. Aí ele fica segurando aqui, o Rubão vai transmitindo a mensagem e não deixa. Quieta. Não põe essa palavra não. Entendeu? Ele vai regendo aqui para ver se o porcaria do Rubão transmite a mensagem mais com clareza. Mas a mensagem já está transmitida, que o processo é automático. E como a velocidade aqui é diferente da velocidade aí, ele transmite e você vai levar tempo para retransmitir. Você entendeu? Igual a televisão hoje, moderna aí, que a gente tem um... Como é que a gente fala? Esse atraso na televisão? Delay. Tem até uma... Não sei se vocês viram aí da Copa. Tomou uma multidão assim. Começou um cara que está ouvindo o rádio, começa a pular e a multidão quieta. Lá pelas tantas aparece o gol na tela e todo mundo explode. É aquilo ali. Existe um delay na transmissão mediúnica. Ele recebe e o Espírito vigia para não deixar o porqueiro do Rubão estragar a mensagem. E tem muito médico que estraga. Muito. Eu faço esse estudo lá no IBS. Eu pego a mensagem que o médium recebeu e falo aqui, ó, aqui está a mensagem. Agora eu vou tirar tudo que era do médium e vou deixar só do Espírito. É incrível. Você vê nitidamente aquilo que o cara acrescentou. Aí você vai tirando, aí você vê o pensamento puro do Espírito. Oi? Não, é. Menos elevado está mais ou menos igual a você. Aí, o menos elevado é você. Vai ter a mesma dificuldade, vai ter um delayzinho aí. Mas a velocidade que recebe, se for o mais elevado, muita dificuldade. Então você entendeu o que você está lendo no passado? Quando você transmite a mensagem, você já recebeu ela? Deu para entender? Se vocês não entenderam também, até a noite. Tchau, beijo, acabou. Hã? É dificílimo. É, a gente fala hoje à noite.